História de hoje. Ele escreveu cartas por 5 anos que eu nunca li. Olá! Seja bem-vinda ao canal Histórias de Amor Narradas. A história de hoje vai mexer profundamente com suas emoções. É sobre Adriana, uma professora, e Alexandre, um arquiteto, que viveram um amor intenso até que a vida os separou. 5 anos depois, algo inesperado acontece que pode mudar tudo entre eles. Será que o tempo apaga o amor verdadeiro ou apenas o torna mais forte? Prepare-se para uma história emocionante sobre segundas chances, arrependimento e um amor que desafia o tempo. Existem momentos na vida que dividem o tempo em dois: o antes e o depois. Para mim, esse momento aconteceu há exatos 5 anos, 3 meses e 17 dias. Não que eu estivesse contando, não que cada data de aniversário, cada mudança de estação, cada 15 de março não me lembrasse do que eu havia perdido, do que eu havia escolhido perder. Mas hoje, segurando este envelope amarelado com o meu nome escrito em uma caligrafia que ainda fazia meu coração acelerar, eu sabia. O tempo estava prestes a se dividir novamente. 7 cartas. 7 anos. Um único amor. E eu, Adriana, prestes a descobrir que alguns amores não morrem. Eles apenas esperam, silenciosos, pacientes, eternos, esperando que você finalmente esteja pronta para voltar para casa. Conheci Alexandre quando eu tinha 24 anos. Eu estava numa conferência de literatura completamente perdida tentando encontrar a sala certa, quando esbarrei nele virando uma esquina. Literalmente esbarrei, derrubando todos os meus livros pelo chão. Ele tinha 27 anos, era arquiteto palestrante convidado, e ao invés de apenas me ajudar a pedar os livros, comentou sobre cada um deles com uma inteligência que me desarmou completamente. Clarice Lispector, ele disse, segurando A Hora da Estrela. Ela constrói personagens como eu construo casas, camada por camada, até criar algo que respira. Nos apaixonamos com a mesma naturalidade com que o sol nasce. 6 meses de namoro intenso, onde cada conversa parecia revelar um novo universo entre nós. Ele desenhava casas enquanto eu analisava poesia. Complementares, perfeitos um para o outro de um jeito que assustava pela simplicidade. Casamos em 15 de março, cercados de amigos e família, com votos que escrevemos juntos, prometendo apoiar os sonhos um do outro, sempre. Eu tinha 25 anos, ele 28, e o mundo parecia infinitamente nosso. Foram 7 anos de casamento que pareciam ter sido desenhados à mão por algum deus gentil. Compramos um apartamento pequeno, mas cheio de luz. Eu dava aulas de literatura na universidade enquanto começava o mestrado. Ele abriu seu próprio escritório de arquitetura. Jantares à luz de velas, viagens improvisadas nos fins de semana, noites de sexta assistindo filmes antigos no sofá, domingos preguiçosos lendo livros na cama. Amor maduro, companheirismo profundo, parceria verdadeira. Mas então, quando eu tinha 32 anos e nosso casamento completava 7, a oportunidade apareceu. Uma bolsa integral de doutorado em uma das universidades mais prestigiadas da Europa. 3 anos estudando com as maiores referências da minha área. O sonho acadêmico que eu sempre tive, mas que parecia impossível até aquele momento. Alexandre segurou minhas mãos quando contei sobre a aprovação, e vi o conflito nos olhos dele antes mesmo que ele falasse. Dri, ele disse com aquela voz calma que eu conhecia tão bem. Isso é incrível, você merece isso. Mas são 3 anos. Do outro lado do oceano. Vem comigo. Eu sussurrei, embora já soubesse a resposta. Seu escritório finalmente estava decolando. Projetos importantes, clientes que confiavam nele. Uma carreira que ele havia construído com tanto esforço quanto eu construía a minha. Eu não posso largar tudo agora, amor. E você não pode deixar essa chance passar. Então, respirou fundo. Fazemos dar certo à distância. 3 anos. Nós conseguimos.
Mas eu sabia. Sabia no fundo da alma que 3 anos de casamento à distância não eram apenas difíceis, eram quase impossíveis. Videochamadas não substituem abraços, mensagens não substituem conversas de madrugada. E pedir para ele congelar a vida dele esperando enquanto eu perseguia os meus sonhos não era justo. Então, eu fiz a escolha mais difícil da minha vida. Sentada naquele mesmo sofá onde havíamos assistido centenas de filmes, segurei as mãos dele e disse as palavras que me partiam ao meio. Acho que precisamos terminar, de verdade, oficialmente. Você merece viver plenamente, não ficar preso esperando por mim. Ele chorou. Eu chorei. Assinamos os papéis do divórcio 3 semanas antes da minha partida, numa cerimônia tão fria e burocrática que contrastava cruelmente com a cerimônia calorosa do nosso casamento 7 anos antes. Na noite anterior à minha viagem, ele apareceu no apartamento, minhas malas prontas. Dri, ele disse voz rouca, se você mudar de ideia, se em algum momento você perceber que quer voltar, eu vou estar aqui. Sempre. Não faz isso com você mesmo, Alê. Respondi, embora meu coração gritasse para eu ficar. Segue em frente. Seja feliz. Nunca vou te esquecer. Ele sussurrou, me beijando pela última vez como marido. Nunca. E então, eu parti para a Europa. Para os meus sonhos. Longe do único homem que eu realmente amei. A campainha tocou numa tarde comum de março. Eu estava corrigindo provas dos meus alunos de literatura quando Clara, minha ex-cunhada, e ainda melhor amiga, apareceu na porta com uma expressão que não consegui decifrar. Havia algo entre culpa e determinação em seus olhos. Preciso te dar uma coisa, ela disse entrando sem esperar convite. Conhecíamos-nos há tempo suficiente para dispensar formalidades. O Alexandre vai me matar por isso. Mas você precisa ver. Foi então que ela colocou o envelope nas minhas mãos. Papel amarelado pelo tempo, meu nome na frente em letra cursiva elegante, letra que eu conheceria em qualquer lugar, em qualquer vida. O que é isso? Sussurrei, embora já soubesse. Meu coração sabia. São cartas que ele escreveu para você. Uma por ano desde o divórcio. Clara segurou minhas mãos tremendo. Ele nunca quis enviar, guardou todas numa caixa. Mas, Dri, você precisa ler, precisa saber. 5 anos atrás eu havia escolhido minha carreira. Havia escolhido a bolsa de doutorado. Havia assinado os papéis do divórcio para libertar o homem que eu amava. E Alexandre havia me deixado ir, sem gritar, sem me fazer sentir culpada. Apenas disse, se é isso que você precisa, Dri, eu entendo. Só espero que valha a pena. Valeu? 2 doutorados, professora titular, publicações internacionais, reconhecimento acadêmico, uma vida inteira de realizações profissionais depois, e meu apartamento ainda parecia vazio. Meu coração ainda parecia vazio, como se eu tivesse deixado a parte mais importante de mim naquela despedida, há 5 anos. Quando Clara finalmente saiu, deixando-me sozinha com as cartas, minhas mãos tremeram ao abrir o envelope. 7 cartas, organizadas por data. A primeira era de 15 de março, 5 anos atrás, nosso aniversário de casamento. Respirei fundo e comecei a ler. Carta 1, 15 de março de 5 anos atrás. Minha Adriana. Hoje faria 8 anos de casamento. Ou faria, se ainda fôssemos casados. Comprei seu bolo de chocolate favorito na confeitaria que você ama. Acendi uma vela e cantei parabéns sozinho no apartamento que parece grande demais sem você. Cada pedaço tinha gosto de você e de arrependimento. Não sei por que estou escrevendo isso. Você está do outro lado do oceano, construindo a vida acadêmica que sempre quis, vivendo o sonho que merece viver, e eu tô aqui, construindo nada. Apenas esperando. Esperando o quê? Não sei. Talvez esperando que a dor passe,
Ou talvez esperando você voltar para casa, mesmo sabendo que você nunca vai. Ainda uso a aliança no bolso. Não consigo me desfazer dela. Sempre você, Dri. Com carinho, Alê. Lágrimas escorreram pelo meu rosto antes mesmo que eu pudesse impedi-las. 5 anos, desde que assinamos o divórcio, desde que eu escolhi a ambição ao invés do amor e ele havia comprado um bolo, cantado parabéns sozinho, guardado a aliança. Meu coração se partiu de um jeito que não se partia há 5 anos. Peguei a segunda carta com mãos trêmulas. Carta 2, 15 de março, há 4 anos atrás. Dri, 9 anos. Não pensei que escrever isso de novo seria tão doloroso quanto no ano passado, mas é. Talvez até pior, porque agora sei que a dor não passa, ela apenas fica, como uma cicatriz que nunca sara completamente. Vi suas fotos nas redes sociais. Você estava sorrindo naquela conferência em Paris. Seu cabelo estava diferente, mais curto, e você parecia feliz, radiante, realizada. E eu fiquei feliz por você, de verdade. Mas também fiquei despedaçado, porque você estava feliz longe de mim, longe do que um dia fomos. Clara me disse que você perguntou sobre mim, quis saber se eu estava bem, se estava conhecendo alguém. Eu menti para ela. Disse que sim, que estava seguindo em frente, que até tinha saído em alguns encontros. Mas a verdade é que ainda uso aliança no bolso, que nosso apartamento continua do mesmo jeito que você deixou, que meu coração ainda é seu, completamente, irrevogavelmente. Será que isso faz de mim um idiota? Esperar por uma ex-esposa que escolheu partir? Mas não consigo deixar de esperar, não consigo deixar de amar você. Sempre você, Dri, sempre. Alê. Um soluço escapou dos meus lábios. Eu lembrava de ter perguntado sobre ele. Lembrava da resposta de Clara. Ele está bem, conhecendo pessoas novas, seguindo em frente. E eu havia sentido uma pontada de ciúmes misturada com alívio. Ciúmes porque meu ex-marido estava seguindo em frente. Alívio porque eu não conseguia. E saber que ele também não conseguia era torturante e reconfortante ao mesmo tempo. Mas ele havia mentido, assim como eu havia mentido quando me perguntavam se eu estava feliz. Muito feliz, eu sempre respondia, realizando meus sonhos. Mas sonhos sem amor são apenas conquistas vazias, e um doutorado não aquece a cama nas noites frias. As cartas 3 e 4 eram mais longas, mais detalhadas, como se à medida que os anos passassem, Alexandre precisasse desabafar mais, revelar mais, sangrar mais nas páginas. Carta 3, 15 de março, há 3 anos. Minha Adriana, 10 anos. Uma década desde que nos casamos. Metade do tempo que passamos juntos. Engraçado como o tempo distante parece mais longo que o tempo junto. Hoje aconteceu algo que preciso te contar, mesmo que você nunca leia isso. Vi você, de verdade, não em fotos. Você tinha acabado de voltar ao Brasil definitivamente, o doutorado concluído, a posição de professora titular garantida. Você estava na livraria do centro, aquela onde nos conhecemos há tantos anos. Você estava rindo com alguém, um homem alto de óculos que segurava livros de literatura russa, os mesmos livros que eu costumava fingir entender só para te impressionar quando éramos casados. Você tocou o braço dele quando riu, aquele toque casual que costumava ser meu, e meu mundo desmoronou de novo. Pensei em me aproximar, minha mão já estava levantando para acenar, minha boca pronta para dizer seu nome. Mas então vi como você estava radiante, iluminada, viva, livre. E pensei, ela seguiu em frente, ela é feliz, ela refez a vida. Quem sou eu para aparecer e bagunçar isso? Então fui embora no carro e chorei como um idiota.
Um homem chorando porque viu sua ex-esposa feliz com outra pessoa. Mas aqui tá a verdade que me assombra, Dri. Eu fiquei feliz. Feliz por você estar bem. Feliz por você sorrir daquele jeito que sempre me fez acreditar em magia. E fiquei despedaçado porque não era eu quem te fazia sorrir assim. Porque não éramos nós mais. Amor é isso, não é? Querer a felicidade de alguém, mesmo que essa felicidade não inclua você, mesmo que isso signifique aceitar que aquela pessoa não é mais sua esposa, apenas uma memória. Eu te amo, Adriana, ainda e sempre. Com carinho, Alê. Minha respiração falhou. Eu lembrava daquele dia, lembrava do homem, Felipe, um colega professor que estava me mostrando uma edição rara de Dostoiévski, apenas um amigo, nada mais. Mas Alexandre tinha visto e pensado que eu havia refeito minha vida, que eu estava feliz com outra pessoa. Não, sussurrei para o papel, não era ele, nunca foi ninguém além de você. Mas Alexandre não podia me ouvir, não 3 anos atrás, quando me viu sorrindo com outro homem e escolheu ir embora ao invés de lutar pelo que um dia fomos. Será que eu teria feito diferente se tivesse visto ele com outra mulher? A resposta me assombrou. Provavelmente não. Porque amor verdadeiro, percebi naquele momento, não é possessão, é liberdade, é querer que a pessoa seja feliz, mesmo que essa felicidade não inclua você, mesmo que não seja mais legalmente sua. Carta 4, 15 de março. Há 2 anos. Dri, 11 anos de casamento. Ou teriam sido em outro universo onde você não foi embora e eu não assinei aqueles papéis do divórcio. Estou começando a achar que escrever essas cartas é mais para mim do que para você. Uma forma de terapia, de manter você perto mesmo quando está tão longe, mesmo quando não é mais minha esposa. Clara me disse hoje que você está morando apenas 20 minutos de mim. 5 anos atrás você estava a um oceano de distância. Agora está a 20 minutos e de alguma forma parece ainda mais longe. Porque quando você estava em outro país, eu podia fingir que a distância era o problema, que se estivéssemos na mesma cidade, tudo seria diferente, que talvez pudéssemos tentar de novo. Mas agora você está aqui, divorciada de mim oficialmente, e continuamos sem nos falar, e isso me diz tudo o que preciso saber. A distância nunca foi o problema, foi? O problema éramos nós dois querendo coisas diferentes no momento errado. Eu querendo que você ficasse, você precisando ir, 2 amores brigando. O amor que você sentia por mim e o amor que você sentia pelos seus sonhos acadêmicos. E você escolheu seus sonhos, como deveria ter escolhido, porque foi isso que te fez brilhar, que te fez ser quem você é hoje. Mas, Dri, eu ainda te amo, e não sei como parar. Não sei como deixar de esperar que você apareça na minha porta e diga que cometemos um erro, que deveríamos ter tentado fazer dar certo mesmo com a distância, que o divórcio foi precipitado. Mas você não vai aparecer, vai? Porque você seguiu em frente, refez sua vida, e eu ainda tô aqui esperando por uma mulher que não é mais minha esposa. Sempre esperando por você. Com carinho. Alê. Eu não segui em frente, sussurrei, com lágrimas manchando o papel. Nunca segui, Alê. Nunca segui. Nunca consegui. Nunca houve ninguém. Só você. Sempre só você. A 5ª carta tinha mais páginas que as outras. Quando vi a data, meu coração quase parou e algo nessa carta parecia diferente. Carta 5, 10 de junho, há 1 ano e 9 meses. Adriana. Sei que não é 15 de março e essa é a primeira carta que não escrevo na data do nosso aniversário de casamento, mas preciso escrever agora,
hoje, porque aconteceu algo que mudou tudo e não posso esperar até março do ano que vem para colocar isso no papel. Há um tempo conheci a Júlia. Ela é arquiteta e trabalha no meu escritório. É doce, gentil, paciente com meus silêncios. Começamos a sair há alguns meses e há 4 eu a pedi em casamento. Meu mundo parou. As palavras embaçaram. Meu peito comprimiu com uma dor tão física que pensei que fosse desmaiar. Ele pediu alguém em casamento. Alexandre, meu ex-marido ia se casar de novo. Não, ele não era mais meu, não há 5 anos, não desde que assinamos aqueles papéis. Com mãos tremendo violentamente, continuei lendo. Ela disse sim, claro que disse. Ela me amava de verdade, genuinamente e completamente, do jeito que eu nunca consegui amá-la de volta, porque uma parte de mim sempre foi sua. Marcamos o casamento para hoje, 10 de junho, uma data que não tinha nenhum significado para mim, justamente por isso, uma data nova, um recomeço limpo. Mas, hoje de manhã, quando acordei e vesti o terno cinza, tudo o que consegui pensar foi em você. Cheguei na igreja. Júlia estava linda, caminhando em minha direção, sorrindo, pronta para ser minha segunda esposa. E quando o padre perguntou se eu a aceitava, eu abri a boca e disse não. Não consegui. Não consegui me casar com ela quando percebi que minha coração ainda pertence à primeira esposa. Não seria justo com Júlia, não seria justo comigo e não seria justo com você, mesmo que você nem saiba disso. Júlia me deu um tapa e gritou que eu era um covarde, que estava usando ela para esquecer minha ex-esposa, e ela estava certa. Agora estou em casa, sozinho, ainda de terno, escrevendo essa carta fora de época porque percebi algo devastador. Meu coração é seu, mesmo depois de anos divorciados, mesmo que você seja apenas minha ex-esposa no papel. Alguns amores não se superam mesmo quando o casamento acaba. E você é o meu para sempre, mesmo que eu seja apenas uma memória para você. Alexandre. PS. Voltarei a escrever no próximo 15 de março. Prometo. Deixei a carta cair no meu colo enquanto soluços sacudiram meu corpo inteiro. Ele quase se casou de novo, quase refez a vida, quase conseguiu seguir em frente e não conseguiu por minha causa. 5 anos. 5 anos eu pensei que ele tivesse me esquecido, que ele tivesse superado nosso casamento, que ele tivesse feliz, vivendo sua vida, amando outra pessoa, talvez até com uma nova esposa. Mas ele não conseguiu amar outra pessoa, não conseguiu se casar de novo, assim como eu nunca consegui seguir em frente depois dele. Com as mãos ainda tremendo, peguei a 6ª carta. Mais recente, mais breve. Carta 6. 15 de março, há 1 ano. Dri. 12 anos. Voltei a escrever na nossa data como prometi na última carta. Já faz alguns meses desde que desisti daquele casamento. Minha família ainda não me perdoou completamente. Júlia seguiu em frente, conheceu alguém novo, está feliz, como deveria estar. E eu continuo aqui escrevendo para uma ex-esposa que provavelmente nunca vai ler essas palavras. Não sei por quanto tempo mais vou fazer isso. Não sei se faz sentido continuar agarrado a algo que claramente acabou há quase 6 anos, quando assinamos aqueles papéis. Mas aqui está o que eu sei. Eu te amo. Ainda. Sempre. Mesmo depois do divórcio. E se tivesse uma chance, apenas uma de te ter de volta, de você ser minha esposa de novo, eu largaria tudo. Porque você sempre foi minha prioridade, Dri. Eu apenas não soube te mostrar isso quando tivemos a chance, quando ainda éramos casados. Se você algum dia ler isso, saiba que eu nunca desisti de nós. Nunca aceitei completamente que você não é mais minha. Nunca. Alê. Respirei fundo. Uma última carta. A 7ª. Datada de hoje. 15 de março deste ano. Meu coração disparou.
Carta 7, 15 de março. Hoje. Minha Adriana, se você está lendo isso, significa que Clara finalmente te entregou essas cartas. 13 anos desde que nos casamos. 6 desde que nos divorciamos. 7 cartas escritas ao longo desses anos. E todos esses anos eu fiz a mesma coisa. Todo dia 15 de março, vou ao nosso café. Aquele pequeno de esquina onde tivemos nosso primeiro encontro. Sento na mesma mesa e peço 2 cafés. Um para mim e um para você. Das 15 às 18 horas. Todos os anos. Esperando por você. Hoje é 15 de março de novo. E estarei lá, como sempre. Se você estiver lendo isso a tempo, me encontra lá, Adri, por nós? Porque eu cansei de escrever cartas que você nunca lê. Cansei de amar você de longe. Cansei de ser apenas seu ex-marido quando quero ser seu marido para o resto de nossas vidas. E se você não aparecer, eu vou entender. Vou saber que realmente acabou e finalmente tentarei te deixar ir. Mas se você aparecer, prometo passar o resto da minha vida provando que valeu a pena esperar 6 anos longe de você. Te amo demais, desde o dia que nos conhecemos até hoje. Sempre você, para sempre você, minha eterna esposa no coração. Com carinho, seu Alê. Olhei para o relógio. 14h37, 15 de março. Ele estava lá, agora, esperando, como estava esperando há 6 anos desde o divórcio. Meu coração tomou a decisão antes da minha mente conseguir processar. Peguei minha bolsa, meu casaco, minhas chaves e corri até o carro com lágrimas escorrendo pelo rosto. 20 minutos. Ele disse que eu morava a 20 minutos dele. O café ficava no meio do caminho. 10 minutos se eu dirigisse rápido. Cheguei ao café às 14h52, 8 minutos. Estacionei mal e corri. E então eu o vi, sentado na mesma mesa. A nossa mesa perto da janela onde tivemos nosso primeiro encontro 13 anos atrás. 2 cafés na frente dele. Um ainda fumegante, recém-pedido, como se ele soubesse. Como se ele tivesse esperança de que desta vez sua ex-esposa apareceria. Alexandre estava diferente, mais maduro. Alguns fios grisalhos nas têmporas, mas ainda era ele. Ainda era o homem que eu amava. O homem com quem me casei. O homem de quem me divorciei, mas nunca deixei de amar. Ele estava olhando pela janela, perdido em pensamentos. Não me viu se aproximar. Oi, Alê. Falei baixinho. Ele congelou. Por um segundo inteiro, não se moveu, como se não acreditasse que era minha voz. A voz da ex-esposa que ele esperava há 6 anos. E então, devagar, virou-se. Nossos olhos se encontraram, e 6 anos desapareceram. Todas as escolhas erradas. Todas as palavras não ditas. Todo o tempo perdido. O divórcio, a separação. Tudo evaporou. Dri, ele disse com voz rouca e incrédula. Você veio? Você esperou? Respondi com lágrimas escorrendo livremente agora. Você esperou por mim durante 6 anos depois do divórcio. Alexandre se levantou tão rápido que derrubou a cadeira. Em 3 passos ele estava na minha frente, com as mãos tremendo, tocou meu rosto como se precisasse ter certeza de que eu era real, de que sua ex-esposa estava ali. Sempre esperei, ele sussurrou. Sempre, porque como eu poderia não esperar? Como eu poderia desistir de você só porque assinamos uns papéis? Você é minha esposa, Dri. Sempre foi. O divórcio nunca mudou isso no meu coração. Eu sinto muito, Alê. Sinto tanto, solucei.
Eu pensei que seguir meus sonhos fosse me fazer feliz, que o divórcio fosse a coisa certa. Mas todos esses anos eu estava vazia, porque meu coração estava aqui com você, meu marido, meu único amor. Você não precisa pedir desculpas por seguir seus sonhos, Dri. Nunca. Mas eu perdi você no processo. Perdi nosso casamento. Não perdeu, ele disse, secando minhas lágrimas com os polegares. Nunca perdeu. Eu sempre fui seu, divorciados ou não, desde o dia que nos casamos, até hoje, até sempre. E então ele me beijou, e foi como voltar para casa depois de anos perdida. Foi como respirar depois de ficar submersa. Foi como lembrar quem eu era antes de esquecer. Foi como ser esposa dele de novo, mesmo sem os papéis. Quando nos separamos, estávamos chorando os dois, não de tristeza, de alívio, de encontro, de amor que nunca morreu mesmo depois do divórcio, apenas esperou pacientemente seu momento de renascer. Não me deixa de novo, Alexandre implorou contra meus lábios. Por favor, Dri, não consigo sobreviver a te perder outra vez, a assinar outros papéis de divórcio. Nunca mais, Ale, eu tô aqui, estou em casa com você, onde sempre deveria ter ficado. Casada ou divorciada, meu coração sempre foi seu. Ele me abraçou tão forte que mal consegui respirar, mas não importava, porque pela primeira vez em 6 anos eu estava completa. Eu estava nos braços do homem que ainda considerava meu marido mesmo depois do divórcio. Seu café tá frio, ele disse depois, sorrindo entre lágrimas. Você pediu um para mim mesmo sem saber se eu viria? Mesmo depois de 6 anos divorciados? Sempre peço um para você. Todos os anos, das 15 horas às 18 horas esperando. Porque você sempre foi minha esposa no meu coração, Dri. Os papéis do divórcio nunca mudaram isso. Meu coração se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo. Não vai precisar esperar mais nunca. Promete? Promete que não vai me deixar de novo? Prometo. Porque você é minha prioridade agora, Lê. Você sempre deveria ter sido. Marido ou ex-marido, não importa o título. Você sempre foi meu. Hoje é 15 de setembro. 6 meses desde que encontrei as cartas. Desde que corri para aquele café e para os braços do homem que, tecnicamente, era meu ex-marido, mas que nunca deixou de ser meu no coração. Estamos sentados na mesma mesa. Nosso café, nossa mesa. Mas dessa vez não há lágrimas. Só sorrisos e mãos entrelaçadas onde agora brilham alianças novas e 2 cafés quentes. Nos casamos de novo há 2 semanas, numa cerimônia íntima com apenas família próxima e amigos, com votos que escrevemos juntos mais uma vez, prometendo nunca mais deixar sonhos separarem o que o amor uniu. Alexandre está desenhando algo num guardanapo, um esboço de uma casa, nossa casa, ele diz, que vamos construir juntos desta vez. Com biblioteca gigante para você, ele acrescenta, sorrindo daquele jeito que ainda faz meu coração falhar. E ateliê com luz natural para você, respondo, tocando a nova aliança no meu dedo, símbolo do nosso segundo casamento, do nosso recomeço. Ele beija minha mão. Aprendi algo nesses 6 anos divorciados, Dri. O quê? Que amor verdadeiro não é escolha entre pessoas ou sonhos. É encontrar alguém que apoia os seus sonhos e ainda assim permanece ao seu lado, mesmo quando papéis dizem que vocês não são mais casados. É sobre nunca desistir, mesmo que tudo diga que você deveria. E eu aprendi, sussurro, que realizações vazias de amor são apenas conquistas solitárias, e que assinar papéis de divórcio não apaga o que sentimos. Não vai ser mais solitário, Alexandre promete, entrelaçando nossos dedos com as novas alianças. Nunca mais, prometo.
agora casados de novo e para sempre. E eu acredito, porque alguns amores são para sempre. Alguns amores esperam pacientemente através de oceanos e anos e até divórcios, até que você finalmente volte para casa. E eu voltei para casa, para ele, para nós, para onde sempre pertenci, para o homem que me esperou durante 6 anos, mesmo sendo apenas meu ex-marido no papel, porque no coração sempre fomos casados. 6 anos divorciados, 7 cartas e um único amor que sobreviveu a tudo. O único amor que eu deveria ter lutado para manter desde o primeiro dia. Mas o destino, descobri, tem um senso de timing peculiar. Talvez eu precisasse me perder, precisasse do doutorado, precisasse do divórcio para realmente apreciar o que tinha. Talvez precisássemos do tempo separados, oficialmente divorciados, para valorizar o tempo juntos, como marido e mulher. Ou talvez alguns amores sejam simplesmente inevitáveis. Não importa quanto tempo passe, não importa que papéis você assine, não importa quão longe você fuja. No final, você sempre volta para casa, para onde o coração pertence, para a pessoa com quem deveria estar casada. E meu coração sempre pertenceu a Alexandre. Sempre. Para sempre. Em qualquer universo, casados ou divorciados. Mas agora, finalmente, casados de novo. Para sempre, desta vez. E assim, termina a história de Adriana e Alexandre. Uma história sobre amor que não desiste mesmo quando tudo parece perdido, sobre cartas escritas em silêncio e segundas chances merecidas. Se você gostou dessa história, deixa seu like, se inscreva para não perder as próximas histórias e me conte nos comentários. Você teria coragem de esperar 5 anos por alguém que você ama? E já que você está aqui e ama histórias de romance emocionante, não pode perder Me Apaixonei pelo Melhor Amigo do Meu Irmão. É sobre Mônica, que durante anos reprimiu seus sentimentos pelo melhor amigo do irmão, até que um reencontro muda tudo entre eles. Uma história sobre desejo proibido, lealdade testada e amor que não respeita regras. Clique no vídeo que está aparecendo na tela agora ou procure aqui no canal. Te garanto, você vai se emocionar do início ao fim. Nos vemos na próxima história. Até lá!